Honradez. Honradez. A virtude da honradez. O que é uma pessoa honrada? É aquela que não ofende sua comunidade, que não apodrece a decência. É a pessoa que não tem duas caras. É a pessoa que não fala uma coisa e age de outro modo. É a pessoa que não envergonha nem a si mesma, nem a sua própria comunidade. Por isso, honradez. Vocês sabem que os romanos na antiguidade, eu sou neto de italiano, e os latinos diziam algo muito importante, que era uma palavra usada para chamar a pessoa que é covarde, aquela que não tem coragem de ser decente. Em latim a expressão é forte, em português ela existe, mas ela tem uma marca muito forte, que é uma expressão que nós quase não usamos e poderíamos usar, que é pusilânime. Pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? É uma pessoa fraca, é uma pessoa acovardada, é uma pessoa, por exemplo, preconceituosa. Nós tivemos anteontem o Dia da Consciência Negra, e uma das coisas que eu sempre lembro é que todo preconceituoso, ele é, antes de tudo, um covarde. Ele tem tanto medo de quem não é como ele ser melhor que ele prefere desprezar quem é diferente dele, para ele poder afirmar a si mesmo. E essa covardia é uma coisa muito forte. Todo preconceituoso, além de covarde, é tolo, porque ele supõe que há só um modo de ser humano. E nessa hora, claro, isso é absolutamente negativo. Daí, honradez. Honradez. Uma pessoa honrada é aquela que tem vergonha na cara. Uma pessoa honrada é aquela que, como eu disse, é marcada pela integridade. E há uma grande questão. Eu tenho um livro que eu gosto demais e que nos ajuda, né, a pensar sobre a vida, a história, que é um livro da editora Cortez, que eu antes mencionei, chamado Educação, Convivência e Ética. E eu começo esse livro citando um dos maiores escritores alagoanos, aquele que eu mais admiro, que infelizmente faleceu em 2012, que foi Ledo Ivo. Ledo Ivo, um homem estupendo, um dos que mereceu estar na Academia Brasileira de Letras, um homem que morreu, né, no dia 23 de dezembro de 2012, véspera de Natal. Estava ele em Sevilha, na Espanha, e morreu. Esse homem especial. Eu uso uma das frases, uma das ideias mais fortes do alagoano Ledo Ivo, um homem nascido em Maceió, para iniciar o livro da editora Cortez. E eu abro uma frase em que ele diz: o que sobra é a obra, o resto só sobra. Sabe que o verbo sossobrar, que é um verbo que vem do espanhol, significa o barco que vira de cabeça para baixo, fica emborcado. Olha que interessante, olha que frase forte de Ledo Ivo: o que sobra é a obra, o resto só sobra. E qual é a obra da qual se fala e se precisa pensar? Uma vida que não seja banal, fútil, superficial, indecente, tola. E nesta hora, essa reflexão sobre ética e convivência, ela passa exatamente por essa nova percepção. E me anima mais ainda algo estupendo. Em Maceió, numa noite de domingo, com tantas coisas boas para também se fazer, nós temos 1.300 pessoas aqui dentro, outras 500 que nos veem do lado de fora, que vieram para ouvir refletir sobre ética. Interessante isso. Eu não fui convidado para falar aqui sobre como vencer a qualquer custo, como dominar as outras pessoas, como fazer com que você tenha todo o poder. Ao contrário, às vezes me perguntam se eu acho que a ética, um país decente, uma vida social que tenha honradez, uma comunidade livre, se eu acredito, isto é, se eu tenho esperança. E quando alguém me pergunta se eu tenho esperança na vitória da ética saudável, eu costumo dizer, e às vezes essa pergunta é feita num espaço como esse, eu costumo dizer: olha a sua volta. Como que numa noite de domingo, homens e mulheres saem das suas atividades e lotam um auditório e a parte da frente e querem entrar e ficam nervosas e nervosos porque querem entrar para a gente pensar sobre ética.
Se alguém tem alguma dúvida de que esse tema é importante, é só olhar em volta. Se alguém tem alguma dúvida da esperança possível, é só olhar em volta. E nessa hora, claro, é necessário que a gente constitua essa força que nos agrega para que a gente possa, de fato, defender uma vida decente, uma obra e uma existência que, como lembrou Ledo Ivo, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Uma das coisas que eu mais gosto é de lembrar uma frase caipira que não tem origem na história, que de vez em quando as pessoas colocam na internet como se fosse minha. A frase não é minha, gostaria eu de ter criado essa frase, mas ela é muito inteligente. E o caipira diz muito isso, e é verdade, acho que você já ouviu o que eu vou dizer. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E que filhas e filhos nós estamos deixando? Isto é, quais são os valores de convivência e ética que essas novas gerações conosco carregam? A carta de Paulo que eu mais gosto é uma carta que ele escreveu ao povo da cidade de Corinto. Paulo escreveu 2 cartas ao povo da cidade de Corinto, mas a primeira carta dele aos Coríntios, que aliás acaba de vencer o São Paulo por 6-1. Vocês imaginem, eu não sou corintiano, mas eu me animo com essa ideia do Corinthians comemorar o título dentro de casa, vencendo um time do porte de São Paulo por 6-1. É uma vitória estupenda. E eu, como santista, fico feliz que o São Paulo desce na tabela, né? E o Santos pode subir um pouco no jogo que vai ter daqui a pouco. Olha que coisa interessante. Pode parecer brincadeira isso, mas o time do Corinthians tem esse nome por causa da cidade de Corinto. Muita gente que talvez não saiba, mas a cidade de Corinto inspirou um time britânico. E esse time britânico veio visitar o Brasil no início do século XX, e aí se formou um time também no Brasil que tivesse o mesmo nome. E o curioso é que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que você e eu não podemos esquecer quando a gente pensa em ética e convivência. Paulo escreveu, se tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada um dia, vale a pena. No capítulo 6, versículo 12, no capítulo 6, versículo 12, Paulo escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, mas não devo. Por que posso? Porque livre sou. Porque não devo? Porque não devo fazer nada que torne imunda a minha história, manche a minha trajetória, ofenda a minha comunidade, desonra a minha família, envergonhe a minha sociedade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Do que é que isso fala? De algo que você e eu temos não só de entender e praticar, como ajudar a formar as novas gerações com essa convicção. Isto é, volta ao ponto, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E esses filhos, por acaso, ou de propósito, estão sendo formados com a ideia de que o limite da liberdade do indivíduo é a decência, de que o limite da liberdade é a responsabilidade na comunidade. Afinal de contas, convivência, você sabe que é algo que é decisivo quando se pensa em ética. A ética não é cosmética. Ética não é cosmética, é uma coisa que eu uso de fachada que sirva para enfeitar apenas. Ética não é cosmética, a ética exige honradez. E desse ponto de vista, a ética não é uma coisa fora de mim ou de você. A ética é algo que está ligado, claro, à nossa prática. Muita gente pensa em ética olhando para outro lado e não olha para dentro de si. E não olha o quanto que a conduta decente, ela está ligada a essa ideia que esse apóstolo dos cristãos, Paulo,
trouxe à tona, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, mas Cortella, a vida é assim, eu faço o que eu quero, cuidado. Ah, mas eu não, todo mundo faz. Opa! Mahatma Gandhi disse um dia o que é verdadeiro: olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso, aquilo que é a convivência com ética é aquilo que nos coloca a olhar a ética como a estética de dentro, aquilo que embeleza a vida. É interessante porque decência é decisivo quando se olha a ética. Talvez muita gente que não saiba, mas a palavra decência, ela tem um prefixo em latim que é dex, D-E-C. Você sabe que os prefixos latinos ou gregos nos ajudam na composição das palavras. Por exemplo, tem muita gente que, como eu, é docente. Muita gente aqui é discente. Dec em latim, tal como doc, tal como disque, tem um sentido. Por exemplo, quem aqui é docente sabe que doc em latim, D-O-C, da onde vem docência, significa aquele que leva. Disque, da onde vem discípulo, discente, disciplina, significa aquele que é levado. Docente é quem leva, discente é quem é levado. Evidentemente, nenhum de nós é tolo para supor que eu sou só docente ou sou só discente. Todas e todos nos educamos reciprocamente. Então somos todas e todos docentes e discentes. Mas alguns de nós temos a docência como profissão e não só como prática de vida. Pois bem, docência, discência, mas tem decência. E a expressão dec em latim, ela significa embelezar, enfeitar. Quando você decora um ambiente, quando você decora um espaço, você está enfeitando, embelezando. Por isso, dec é enfeitar, embelezar. O que é uma pessoa decente? É aquela que enfeita. O que é uma pessoa indecente? É aquela que enfeia. Lembra quando você era criança que a tua avó dizia que coisa feia, menino? Claro que ela não estava falando de estética, ela estava falando de ética. Que coisa feia, menino? Ela não estava falando do lado de fora, estava falando do lado de dentro. Quando você diz essa é uma bela pessoa, você não está falando do lado externo dela. Essa é uma bela escola, uma bela empresa, essa é uma bela cidade. Claro, dec, da onde vem decência, significa enfeitar, embelezar. Por isso, o que é quebra de decoro? Quebra de decoro é quando você enfeia o lugar onde você vive. No parlamento, quebra de decoro é quando você mente. Ah, essa conta não é minha, não. Mas puseram $1,5 milhão. Ah, não sabia. Eu nem costumo conferir as contas. Não, mas faz 6 meses que fizeram isso. Ah, não, nem notei que puseram $1,5 milhão. Esse carro não é meu. Imagina. Mas o senhor não pagou a licença. Ih, nem sabia disso. Claro. É isso aí. Atenção. Decoro é quebrado quando você é indecente. Agora, curiosamente, a expressão dec em latim, além de enfeitar e embelezar, ela tem um terceiro sentido, que só quem é caipira como eu, ou algumas pessoas no Nordeste entendem bem isso, que é uma expressão que a gente quase não usa. Mas dec em latim também significa ornar. Ornar, da onde vem a palavra ornamento. Por exemplo, essa cadeira está ornamentando aqui esse lugar. Esse teatro, ele é ornamentado. Ornar. Agora eu vou usar o sotaque original para lembrar algo em relação à ética. É esse sotaque que eu estou usando, que é mais agauchado, né? Ele é um sotaque para rádio, porque eu sou comentarista da Rádio CBN, ele serve para falar melhor. Mas meu sotaque original, eu falo do jeito que eu vou falar agora, né? Tem coisa na vida que orna e tem coisa que não orna. Tem coisa que orna na família, tem coisa que não orna. Tem coisa que orna na escola e coisa que não orna. Tem coisa que não orna no governo e tem coisa que orna.
Tem coisa que orna na empresa, tem coisa que não orna. Do que é que trata a ética? Daquilo que tem que ornar. E o que é ornar? Ornar é combinar. Quando uma coisa não está ornando, é porque ela não está combinando. Tem coisa na escola que não está ornando direito. Por exemplo, a ausência de uma convivência onde a autoridade tenha lugar, sem que ela seja autoritária, mas que a autoridade tenha seu lugar. Isto é, que um professor ou uma professora não seja entendido apenas como um prestador de serviço, mas como um formador. Não orna na escola o aluno ficar ofendido porque o professor mandou estudar. Aliás, razão pela qual uma escola é constituída. Não orna o professor autoritário, não orna o empresário que desvia, não orna o governo que é incompetente ou corrompe. Não orna. Não orna na família a formação de crianças que sequestram os pais com a sua ausência de disciplina. Eu, no livro Educação, Convivência e Ética, que é o que eu estou lançando hoje aqui, né, em Maceió, e é o livro que eu também lá autografarei. Claro que eu autografarei outros, eu vejo pessoas aqui com alguns de outros livros meus, né, mas aquele que eu vou autografar, né, em termos de lançamento é Educação, Convivência e Ética. Lá eu discuto algo que a gente não pode esquecer. Num dos capítulos tem até esse título: Basta do amor aceita tudo. Basta dessa ideia, o amor aceita tudo. Que o amor verdadeiro é aquele que tem requisito. O amor verdadeiro é aquele que não admite qualquer coisa. O amor que tudo aceita é irresponsável. O amor que tudo admite é leviano. Filho, é porque eu te amo que eu não quero que você seja assim. É porque eu te amo que eu não quero que você seja vagabundo. Pai, é porque eu te amo que eu não quero que você faça isso. O amor que tudo aceita é irresponsável. E nós estamos hoje com uma coisa que não orna. Não orna, Heraldo, na família. Não orna na universidade. Heraldo está escondido aqui atrás, né? Não orna, está dançando, inclusive, né? Esse sapato teu é maravilhoso, hein? Aliás, ambos. Já imaginou? Esse orna com o Heraldo. Vem aqui um pouquinho, vem aqui, vem cá. Vem mostrar o sapato aqui, ó. Com o Heraldo orna. Eu com esse sapato ia ficar estranho, né? Só porque você é pernambucano que você usa esse sapato. Olha que coisa boa. O que é aquilo que orna? Aquilo que combina. Tem coisa que orna na vida, no governo, no trabalho. Por exemplo, coisa que não orna na formação das gerações. Há um grande pensador francês do século XX, um homem que foi ator de teatro, que eu admiro imensamente, um homem chamado Pierre Dac. Pierre Dac, D-A-C é o sobrenome, Dac. Pierre Dac dizia: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, uma questão: qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Qual é o passado que nós vamos deixar daqui a 20, 30 anos? Desta geração de homens e mulheres, aqui no teatro ou no saguão pelo telão, vai deixar qual passado? Qual é a nossa obra? Qual é o nosso legado? Será que o passado que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos vai nos honrar? Dele nós vamos nos orgulhar ou vamos ter vergonha de nos termos acovardado na formação das novas gerações? Como dizia o juiz do Supremo norte-americano, o sol é o melhor detergente. O sol é o melhor detergente. Você põe a luz, aí começa a enxergar. Imagine durante décadas o que vinha apodrecendo nossa condição e a gente distraído, cuidando de outras coisas sem perceber. Por isso eu vivo, repito, uma alegria cívica que do ponto de vista de uma nação como a nossa, nós não estamos, para repetir aqui o Churchill, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. Mas nós começamos agora a mexer onde precisa mexer, a olhar, a perceber,
Ah, mas é só corrupção. Não, o que nós temos hoje é ela vindo à tona. É o tapete sendo levantado. É a luz acesa, o farol onde precisava. Mas tem a ver conosco também. Porque de nada adianta eu falar sobre ética se eu não me conduzo também de maneira ética. Se eu, por exemplo, falo em ética, mas aos 40 anos de idade tenho carteira de estudante, que o meu genro arrumou para mim, põe ao cinema, pagar meia. Além de falsidade ideológica, é evasão fiscal. O cara fala em ética, mas compra produto pirata. Ah, mas se eu não comprar, não vou ter. Mas esse é o argumento do bandido. Ah, mas é porque é caro, é óbvio, é por isso que ele assalta. Ah, mas não, só comprei um aparelho de som. É? Esquece que aquilo veio da China, dá emprego lá, tira imposto daqui. E no container, junto com o aparelho, vem droga e arma. E quando um menininho boliviano de 5 anos de idade, em São Paulo, na Zona Leste, no colo da mãe, o bandido encosta uma pistola na cabeça da criança e dispara, e enche a mãe de sangue do filho, o cara que comprou o aparelhinho de som, acho que não tem nada a ver com aquilo. Fala em produto, fala em ética, mas vai o dentista fala aí, com recibo ou sem recibo? Qual que é a diferença? Ó, ele acha um horror quando o bote está subindo no morro no Rio e a polícia, ao ser avistada, o bandido solta rojão para avisar que a polícia está subindo. Ele acha um nojo aquilo, mas quando ele está na BR, ele vê uma viatura da polícia rodoviária e não tem nenhuma dificuldade para ficar dando sinal de luz, de farol para quem vem na outra direção. O que ele faz é fraternidade, solidariedade, cuidado. Claro que aí é um risco de imaginar, então vale qualquer coisa? Claro que não. Não vale nenhuma delas. Ética não é cosmética. E é claro que nós temos que olhar isso aí mais de perto. E aí, claro, Paulo Freire nos inspirava para isso, a gente pensar a vida de uma maneira que fosse mais intensa. Paulo Freire já imaginou o brasileiro mais honrado da história. Aliás, depois dele, o brasileiro que mais recebeu o título de doutorado é um outro professor também. Aliás, os 3 primeiros são professores. O outro é um mineiro, nascido em Montes Claros. Um antropólogo de alto nível, um professor, um político, senador Darcy Ribeiro, faz uma falta danada. Um homem que sonhava com os irmãos Vilas Boas, quando o jovem criou o Parque do Xingu, com o baiano Anísio Teixeira criou a Universidade de Brasília, com o Brizola criou no Rio de Janeiro as escolas de tempo integral. Um homem que tem uma frase que me assusta, porque eu fico pensando na minha vida quando eu penso nessa frase. Disse um dia Darcy Ribeiro: fracassei em tudo que sonhei, fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Olha que frase forte. Fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Depois de Darcy Ribeiro, o brasileiro mais honrado é o carioca, que vive em São Paulo e fez carreira lá na USP na política, o professor Fernando Henrique Cardoso. Os 3 primeiros brasileiros são professores, mas Paulo Freire sozinho tem mais título de doutorado que todos os outros. E Paulo Freire era uma pessoa absolutamente humilde, jamais subserviente. Há uma diferença entre humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece, se dobra, se humilha. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntos, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro. Humildade. Humildade não é subserviente. Paulo Freire era humilde, mas não era subserviente, a tal ponto que ele ficou 15 anos no exílio, sem poder voltar nem para o enterro da mãe dele, em nome de uma ideia de que educação não é para domesticar, mas para humanizar. Que educação não é para aprender, mas para ajudar a ter autonomia. Mas era humilde. Tão humilde que chamava Paulo, que, como eu lembrei antes, significava pequeno. Olha aqui na minha mão, se você puder. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade
sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo de novo, gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Quem entre nós se supuser grande o suficiente, pequeno continuará. A única maneira de crescer é saber-se pequeno ainda. E nesta hora, a humildade, ela é decisiva quando a gente pensa em ética e convivência. Humildade para entender que nós ainda não aprendemos direito a lidar com essa nova geração. Humildade para olhar o que praticamos à nossa volta. Humildade, inclusive, na nossa conduta em relação às pessoas que são diferentes de nós. Por isso, ética e convivência supõe algo decisivo para você e para mim, que é a nossa capacidade de fazer com que a vida possa ornar. Ornar com a decência, ornar com a saudabilidade, ornar com aquilo que é a formação nossa e de outros, que não degradem o nosso dia a dia. Para isso, claro, precisa coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Você só sobrevive no mar se você tiver medo de morrer afogado. Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Você tem medo de perder a saúde? Ainda bem, tome providência. Você tem medo do teu país não ser decente? Você tem medo do desvio ético? Que ótimo. Tem medo dos teus filhos não serem corretos? Que bom, tome providência. Humildade e coragem são decisivas nessa questão. A pessoa pusilânime, acovardada, ela não tem coragem de enfrentar os medos. E é claro que eu tenho medo e você também, e é necessário tê-lo, mas a coragem é o enfrentamento. Você tem medo de cachorro? Que bom, gente inteligente tem medo de cachorro. Você enfrenta, é coragem. Você tem medo de avião? Que bom, gente inteligente tem medo de avião. Você voa, é coragem. Eu sou consultor da Embraer em São José dos Campos. Lá eles têm um medo imenso que o avião caia. Eu também. É um bom sinal, eles tomam providência. Coragem, repito, não é ausência de medo. Você precisa ter coragem para ser educador, educadora, para ser pai ou mãe. Precisa ter coragem para ser decente. Ah, mas Cortella, a vida é assim, cuidado. Nosso país tem 5% de canalhas, só. 95% dos brasileiros levantam cedo na segunda-feira, pegam moto, carro, a pé, ônibus, trem, cavalo, o que for. Trabalha o dia inteiro, constrói a 8ª economia mais rica do planeta. Não rouba, não falseia, é pobre, mas é limpinho. Os 5% de canalhas conseguem duas coisas. A primeira, aterrorizar os outros 95, fazendo os 95 acharem que não tem alternativa. A outra coisa é que os 5% de canalhas tentam ensinar aos outros 95 que não ser canalha é ser otário. Ética não é cosmética. A nossa convivência exige coragem e humildade. Coragem para enfrentar, para mexer, para fazer. Coragem para ter de discutir. Coragem para vir num domingo à noite e lotar um auditório e um saguão. Ficar esperando alguns desde as 3 da tarde, outros desde as 4 na fila, outros que lá fora estão e gostariam de estar dentro, mas que não desistem. Coragem para não abandonar essa condição, coragem para não deixar as novas gerações, não admitir que eles achem que desejos são direitos, não criar uma geração folgada. Tem menino de 20 anos de idade que nunca lavou uma louça, nunca arrumou um quarto, não se forma por esforço,
Estou falando por sofrimento, é por esforço. Já imaginou? O Brasil é um dos 3 países do mundo que mais consome produtos digitais. Um dos 3 que mais consome produtos digitais. Tem mais celular no Brasil do que a população. Mas nós somos o país de número 30 em posse de máquina de lavar louça. Nós somos o país de número 30 em propriedade de máquina de lavar louça. Sabe por que a gente não tem quase máquina de lavar louça? Porque alguém lava. Claro. Você já imaginou? Neste auditório e fora, no saguão, aqui embaixo e em cima, está talvez a primeira geração que está sofrendo algo inédito. Uma geração que tem que cuidar de outras gerações além dela mesma. Por exemplo, nossos pais se cansaram, mas eles cuidavam deles e de nós até 17, 18 anos. Formou-se, cresceu, agora você se vira, papai te deu o que podia, que era educação. Aqui nesse auditório ou fora, tem gente que cuida de si, dos filhos e dos pais. Do pai idoso, do apoio de plano de saúde, do cuidador. Parte dessa geração aqui está esgotada. Esgotada. Não tem tempo, não cuida de si, porque tem que cuidar, e se bobear, cuida de 4 gerações, porque às vezes cuida do neto também. Claro, a gente tem muito serviço, não, nós estamos com o trabalho mal repartido. Se o trabalho for melhor repartido, não pesa em cima de ninguém. Mas não, falta esforço. Um menino de 20 anos de idade nunca lavou uma louça. Cuidado, nós estamos formando uma geração fraca com risco. Se nós cuidamos dos filhos, de nós e dos nossos pais, quando nós tivermos mais idade, quem de nós vai cuidar? Se nós formarmos gente que não cuida de si. Claro, prepare-se, o asilo São Vicente de Paula te aguarda. Já imaginou? Por isso, agora, 19 horas e 30 minutos desse domingo, já faz 1h10 que eu estou falando, e você nem notou ainda, mas eu já estou completando meu tempo de reflexão. Numa aula que não tem um debate, que nós somos muitos, mas como eu disse, quando aqui terminarmos, eu vou ali até o camarim ao banheiro e quem quiser lá à frente no saguão estarei, né, para que possa eventualmente ter um livro ou quer tirar uma foto. As fotos serão tiradas e, como disse, colocadas no site. Mas eu quero dizer mais 2 coisas antes de fechar. Paulo Freire dizia algo decisivo: humildade, paciência e esperança. Mas Paulo Freire dizia que é preciso ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ser capaz de continuar insistindo com amorosidade, mas exigência naquilo que faz com que as coisas de fato corrijam a rota que nós o fizemos. Sem esmorecer. E lembrando de novo 2 coisas. Primeiro, o futuro é o passado em preparação. Segundo, o que sobra é a obra, o resto só sobra. E qual é a nossa obra do ponto de vista ético na constituição de uma sociedade que, sendo farta, não seja indecente? Uma vida comum que, sendo rica em termos de condições, não degrade essa mesma convivência. Nesta hora, quero terminar com 2 ideias. Mas, acima de qualquer coisa, antes de terminar, agradecer esta condição que aqui está. Você sentado ou sentado onde está, não faz ideia do que é um auditório lotado aqui fora, para pensar o tema ética e convivência. Você não faz ideia. Eu até vou pedir para você fazer uma coisa em 1 segundo. Levante e olhe em volta. Levanta agora e olhe em volta. Veja como um debate sobre ética em Salvador, em Recife,
em Londrina e agora aqui em Maceió, o número de pessoas que vem por uma reflexão. Aqui, fora daqui, se alguém perguntar, pode sentar, por favor. Se alguém perguntar se eu tenho esperança, eu digo, olhe em volta. Não porque nós estejamos salvos, não porque nós sejamos bons, porque para cá viemos, mas porque aqui está também um grupo de homens e mulheres que não se acovardou ou não se acovarda naquilo que tem que ser feito. Por isso, quero terminar agora sim com duas ideias. A primeira delas, de um homem que eu admiro imensamente, um homem que foi Nobel da Paz em 1952, um homem chamado Albert Schweitzer. Schweitzer, ele foi professor até 30 anos de idade na Áustria e na Alemanha. Aos 30 anos de idade ele achou que era pouco ser professor para ter uma vida com mais sentido e decidiu fazer medicina. Entrou, formou-se com 37 anos e foi embora para a África e ficou 50 anos no Gabão, meio século no Gabão, colocando a vida dele a serviço da decência. Aliás, só por curiosidade, quando Schweitzer morreu, o corpo dele está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. O povo do Gabão pediu o coração dele para enterrar lá. Então só o coração está no Gabão e o resto do corpo está na Europa. E Schweitzer dizia: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo, porque o que sobra, como disse o Alagoano, é a obra, o resto só sobra.